Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome da Igreja Presbiteriana de Catanduva, nós nos reunimos nessa noite para cultuarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com as nossas portas fechadas do nosso templo, mas o nosso culto está aberto, o nosso coração e a nossa boca estão abertos para glorificar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser compartilhar com seus familiares este culto, se você quiser curtir, se você quiser mandar um pedido de oração, fique à vontade. Você é muito bem-vindo aqui, tá certo? Faça aquilo que você sentir bem, em nome de Jesus. Mas vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos orar após ouvirmos 2 hinos, iniciando o nosso culto. Nós vamos agora falar com Deus. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós reunimos a Deus agora, neste momento maravilhoso de culto a Ti. Ó Deus, e muitos cansados, muitos sobrecarregados, muitos, ó Deus, felizes, mas talvez alguns angustiados. Ó Deus, não importa como nós estamos, o importante é que nós estamos na Tua presença. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha com o Teu amor sobre cada um. Venha, Deus, e toque em nosso coração com a Tua palavra, com o Teu amor, com o Teu poder. E que tudo que for feito neste culto seja para a glória do Senhor, seja dirigido pelo Teu Santo Espírito e possa, Deus, produzir grandes alegrias, ó Deus, no seu coração, transformando assim cada dia cada um de nós. Assim nós oramos e Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos ler na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Todos os dias nós vamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia, naquela programação da Fé Vem pelo Ouvir. Ontem nós lemos o primeiro capítulo e hoje nós vamos ler o capítulo 2 e assim sucessivamente. Então eu vou projetar aqui para vocês e nós vamos fazer essa leitura. Os 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido,
eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: Ele será chamado Nazareno. Muito bem, amados. Este capítulo número 2, apenas 23 versículos. Vamos também aproveitar o capítulo 3, que são apenas 17, e vamos fazer a leitura também. Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Muito bem, que bênção! Hoje nós lemos então 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Por que eu estou fazendo isso aqui nas nossas devocionais? Porque às vezes há pessoas que não conseguem ler a Bíblia durante o dia. E esse tempo eu quero dar essa oportunidade de lermos a Palavra de Deus. E esse método aqui da Sociedade Bíblica do Brasil é uma gravação dramatizada, é muito interessante. E a gente assim se empolga na leitura, parece que a gente entra no contexto do texto e é muito bom, é muito maravilhoso. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão com a gente e vamos ver se tem algum pedido de oração aqui. Quem tiver algum pedido, pode escrever o seu pedido de oração e nós vamos orar no decorrer da nossa devocional. Cumprimentando aí com a graça do Senhor Jesus, o nosso tio Valtuir Fernandes, presbítero José Medeiros, a Ana Carolina Ribeiro, a nossa irmã Valdéres Gonçalves, a Sônia Delduque e a Fabiana Delduque, o Neilo Silva, o Homero Lopes Sobrinho, presbítero Homero Sobrinho, o Márcio Júnior, Deus abençoe, minha tia Verônica Vieira, nossa querida Francine Molinari, nosso irmão Marcos, meu tio, Deus abençoe você, pastor Benones, com todas as bênçãos de Deus, mais um culto abençoado para todos nós, amém. Nossa irmã Cássia Cecília, a minha mamãe e o meu papai estão assistindo com a gente, nossa irmã Sônia, boa noite, pastor e queridos irmãos, minha tia Verônica, oi meu filho, que Deus o abençoe ricamente, no nome de Jesus, amém. Nossa irmã Adriana Silva, minha esposa Cláudia Santos, nossa irmã Wanda Tereza Moreira, boa noite irmãos, a paz do Senhor, nossos queridos Leonardo e Sara, os meninos Ellen e Mateus, também nossos irmãos Adriano, Diogo, também a nossa irmã Maristela Mamed, minha esposa Cláudia cumprimenta a igreja, boa noite irmãos, graça e paz, nossa irmã Nancy Rocha, minha querida prima Viviane Vieira, graça e paz a todos, boa e abençoada noite, amém. Minha mamãe, meu filho, tudo bem? Estamos aqui, graça e paz, Deus abençoe vocês, beijos, amém. Nossa irmã Eliane Martins Molinari, nossa irmã Valdéres Gonçalves, Marcelo Aparecido Brito, boa noite. Dina Dias, nossa irmã Viliane Matos, nossa irmã Vera Gonçalves, nossa irmã Vânia Gonçalves, minha tia Helena e meu tio Osvaldo, graça e paz. Nosso irmão Ednilson Lopes, boa noite, Deus abençoe. Nossa irmã Larissa Kazuki, nossa irmã Miriam Helena Montosa, Deus abençoe. Minha tia Vera Lúcia, presbítero Márcio Araújo, e minha tia Helena pede orações por nossa família e por nossa nação. Amém. Vamos orar sim. Amados, nós vamos ter um momento de cânticos espirituais a Deus. Quero convidar você a adorar ao Senhor. Hoje nós estamos tendo um dia muito bom, 24 horas de oração, que a Igreja Presbiteriana está realizando, e desde a meia-noite, nós temos aí, agora já são 20 horas e 19 minutos, tem pessoas orando agora nesse momento. Que Deus abençoe a todos os irmãos que já oraram, e aqueles que vão orar até às 23 horas e 59 minutos, que Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero tocar agora um cântico especial aqui para louvor ao nosso Deus, com nosso irmão Daniel Souza. Resplandecerá a glória do Senhor. Agora, 20 horas e 20 minutos, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. De qual desses dois jeitos você gostaria de tocar teclado? Assim? Muito bem. Resplandecerá
Amém, meus amados? Nós vamos orar. Essa canção, resplandecerá a glória do Senhor sobre a minha vida, resplandecerá a glória do Senhor sobre a tua vida, resplandecerá a glória do Senhor sobre toda a terra. Nós carecemos dessa manifestação de Deus em nós e também na nossa nação e em nosso planeta. Nós vamos orar a Deus e depois nós vamos ouvir um outro cântico com o nosso irmão Daniel Souza, Quebra as Cadeias. Deixa eu só colocar a letra aqui já, depois da oração nós vamos orar então, amados irmãos. Maravilhoso Deus, nós te clamamos, resplandeça, Senhor, a tua glória sobre a minha vida. Ó Deus, resplandeça a tua glória, Deus, sobre a vida deste irmão querido, desta irmã querida agora, Senhor. Resplandeça, Senhor, a tua glória, Pai, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso planeta, Deus amado, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor levante o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que sobre nós, ó Pai, o Senhor venha resplandecer a sua glória e que o Senhor venha nos trazer a tua paz. Pedimos, ó Deus, pelo fim desta pandemia. Pedimos, ó Deus, pela saúde, Pai, de cada irmão e irmã. Proteja, Senhor, esses queridos irmãos. Proteja, Senhor, essas famílias. Proteja, Senhor, aqui a nossa casa. Proteja, Senhor, aqui a nossa cidade, o nosso país, em nome de Jesus. E nós aproveitamos para orar por aqueles que estão enfermos. E lembramos, ó Pai, de orar pelo reverendo Ronaldo Lidório e a sua esposa Rossana Lidório. Ó Deus, eles foram diagnosticados, ó Deus, com a Covid-19. Ó Deus, que o Senhor venha pôr as tuas mãos sobre eles e que o Senhor venha resplandecer a glória do Senhor sobre eles e sobre todos os enfermos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, resplandecer a tua glória e trazer a tua graça e dar força, Pai, e consolo nesse momento de enfermidade. E não somente, ó Deus, consolo e graça, mas também, Pai, eu peço o bálsamo da cura, o bálsamo, ó Deus, do teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo, ó Deus, restauração, que só o Senhor pode fazer. Usa os médicos, usa a medicação, mas o Senhor é o médico dos médicos. E nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, do corpo. Colocamos o seu Domingos, colocamos a Neuza Tone, colocamos, ó Deus, a nossa igreja de Andeti, os nossos idosos, o seu Marcílio, a dona Geni, a Vilma Gonçalves, colocamos a dona Ruth Oliveira, o seu Ladercio, a dona Aparecida, a nossa irmã Eunice. Ó Deus amado, colocamos diante de ti, Senhor amado, nesse momento, ó Deus, o Felipe, ó Deus, familiar da nossa irmã Tânia Mara, colocamos, ó Deus, o Gabriel, ó Deus, sobrinho da nossa irmã Ivoni. Ó meu Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, sobre aqueles que estão enfermos da alma, Pai, aqueles que estão em pecado, estão distantes de ti. Ó Deus, se há alguém da nossa família, Pai, que está andando em caminhos que não são teus, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha, Pai, protegê-los com o teu poder, e que o Senhor venha, Pai, regenerá-los com a tua glória e com a tua graça. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha agir, porque se o seu Espírito Santo agir, quem poderá impedir o agir do Senhor? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, Pai, nós te pedimos, não te detenhas, resplandeça a tua glória, Pai. Ó Deus amado, e quebra as cadeias e as correntes e as amarras e todo o mal, ó Deus, que existe ainda em nossa vida, Pai. Ó Deus, na vida do teu filho, na casa do teu filho, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, quebrar as correntes, as amarras, os grilhões, e que o Senhor venha, Pai, nos libertar a cada momento, ó Deus. A tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo foram libertos, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que
A cada dia, Pai, a cada momento, nós precisamos mais do Teu toque restaurador, libertador, transformador. E por isso nós estamos orando novamente por isso, ó Pai. É em nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, então com vocês agora, mais uma canção do nosso irmão Daniel de Souza. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Que você possa, durante essa canção, que você possa ler a letra, e que você possa entoar juntos, e que você possa crer no amor de Deus, crer no poder de Deus, crer na presença de Deus, em nome de Jesus. Tive um probleminha aqui, mas já vou resolver em nome de Jesus. Agora são 20 horas e 29 minutinhos. Se você quiser compartilhar com seus amigos, irmãos, fique à vontade, divulgando, compartilhando, curtindo. Você também está fazendo um trabalho que está glorificando ao Senhor Jesus. A internet aqui deu uma paralisada. Só um segundinho, meus amados. Enquanto a internet libera aqui para nós tocarmos a canção, hoje nós, como eu disse mais cedo, nós estamos realizando 24 horas de jejum e oração. Melhor, 24 horas de oração. Começamos orando às 0 horas e 1 minutinho. E quem foi a primeira pessoa que começou orando? Deixa eu olhar aqui. Quem começou essa jornada foi as nossas irmãs, a Fabiana Del Duque e a nossa irmã Marlene Medeiros. E nós tivemos inúmeras pessoas orando até agora. E agora já mudou, está mudando o turno justamente agora. 20 horas e 30 entra agora uma nova equipe. E às 23 horas e 59 minutinhos nós estaremos encerrando esta jornada de oração. Irmãos, aqui minha internet travou. Eu não sei qual o motivo, mas enquanto minha internet destrava, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes a internet ela fica sobrecarregada. Agora eu acredito que pode melhorar. E nós vamos conseguir agora passar essa canção. Mas enquanto nós não conseguimos, eu separei um texto para a gente ler aqui na Palavra de Deus. E nós vamos ler para nossa edificação espiritual nessa noite. Eu gostaria de ler para os irmãos na Palavra do Senhor. Provérbios 27.
versículos de número 5. Ou melhor, nós vamos ler Provérbios 27, versículo 1 até o versículo 6. Aliás, até o versículo 7. E nós vamos tirar preciosas orientações de Deus para nós através desse texto. Provérbios 27, nós vamos ler dos versículos 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Deixa eu colocar aqui para você. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja o outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Muito bem. Meus amados, o escritor desse texto, o rei Salomão, ele escreveu vários textos na Bíblia. Ele escreveu Eclesiastes, e alguns estudiosos dizem que quando ele escreveu Eclesiastes, ele estava atravessando uma situação de crise espiritual. Mas no final do texto a gente vê que Deus opera no coração dele. E ele fala que, de uma forma muito poderosa, ele fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Salomão termina Eclesiastes voltando para Deus e falando do temor a Deus. Quando ele escreve Cântico dos Cânticos, ele está atravessando uma situação emotiva, afetiva, questão relacional de um homem com a sua esposa. Mas quando ele escreve Provérbios, ele está assim já com a experiência, já voltou para Deus e já foi restaurado pela graça de Deus. Então, Provérbios é um livro onde tem muitos ensinamentos populares da época do rei Salomão e ensinamentos que foram registrados nesse livro, que são poderosos para nós hoje também. Então veja só o primeiro versículo: Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Em consonância com esse texto, Tiago fala assim, olha só o que Tiago fala para o povo de Deus. Tiago fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Mas ele começa dizendo o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Irmãos, antes de nós gloriarmos do dia de amanhã, nós devemos reconhecer que a nossa vida, ela é passageira, e nós não temos o controle dela.
nós não temos o controle da nossa vida. Eu li uma história de um homem muito rico. Ele trabalhou muito na sua juventude, estudou bastante, e na sua fase adulta ele casou, teve filhos, e dedicou muito ao trabalho, procurou construir um patrimônio bastante grande para a sua família, a fim de ter conforto com a sua casa, com seus filhos. Mas antes dele chegar a 58 anos, quando ele iria fazer 58 anos, e onde ele iria completar ali o tempo para a sua aposentadoria, porque ele começou cedo a trabalhar. Ele fazendo planos para dedicar a sua esposa, dedicar aos seus filhos, dedicar aos seus netinhos. Ele que estava com planos, ele que estava assim projetando, antes dele chegar no finalzinho do seu trabalho, ele teve um infarto fulminante e não resistiu. Irmãos, não te glories do dia de amanhã. Não te glorie, porque nós não sabemos o que trará a luz. Essa é a primeira lição para nós. Antes de nós gloriarmos, nós devemos pedir a bênção de Deus, pedir a proteção de Deus, e falar: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, não somente faremos isso, mas faremos aquilo. E se for da vontade de Deus, se for do agrado de Deus, eu quero fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus. Segunda lição: seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. É tolice, é tolo aquele que se gaba, é tolo aquele que fala: nossa, como que eu faço isso muito bem? É uma pessoa que não tem sabedoria. A palavra de Deus fala: seja o outro que te louve, seja o estrangeiro e não os teus lábios. Ou seja, que você não seja sábio aos teus próprios olhos, antes teme o Senhor e aparte-te do mal. Não seja você não olhe para você mesmo e se glorie, e se exalte, e se ache bom, porque bom só tem um, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores e carentes da graça e da misericórdia de Deus. Terceira lição: pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Às vezes você tem um serviço pesado, você carrega pedra. Às vezes você tem um serviço pesado, você carrega lata de areia nos ombros. Você já trabalhou em construção civil? Carregar pedra, carregar bloco de tijolos, carregar sacos de areia, sacos de cimento, é um serviço pesado. Mas a Bíblia fala que é mais pesado a ira do insensato. O insensato, quando ele se ira, misericórdia, ele não tem domínio, ele não tem domínio próprio, ele fala pelos cotovelos, ele explode, machuca, ofende, maltrata. É pesada a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é muito mais pesada do que uma e outra. Então, esteja atento. A palavra de Deus nos ensina em vários lugares: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhantes a ele. Olha só, Provérbios 26, versículo 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhantes a ele. Irmãos, aquele que vai ensinar o insensato, ele leva um chute, ele leva um soco. Mas a Bíblia fala: ensina o sábio e ele aprenderá, mas ensina o insensato e você será prejudicado. O insensato, ele nos prejudica, e a gente tem que saber relacionar com essas pessoas.
Então, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é termos entendimento de que a ira do insensato é pesada. Não tem domínio próprio, não tem mansidão, está à disposição do seu próprio eu caído. É muito difícil, é muito pesado. Então, por isso, eu quero falar para você que dirige, e no trânsito alguém te fecha, e talvez você está certo, mas o cidadão ainda te ofende, buzina. Se você for responder à altura dele, você não sabe o que pode acontecer. Gente, há brigas no trânsito, e pior, há mortes no trânsito. Eu soube de uma situação terrível, de um moço, já de certa idade. Ele teve um conflito no trânsito, discutiu com alguém no trânsito, até foi com uma mulher. E aí, quando ele chega em casa, aquela mulher, ela mandou alguém para ir lá tirar a vida daquele senhor. Quantas pessoas têm morrido porque não têm entendido que a ira do insensato é pesada? Então, busque o Senhor, aparta-te do mal, em nome de Jesus. Quarta lição: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Cruel é o furor e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, que para vencer e para combater o invejoso, nós precisamos de prudência. A gente não revela tudo que a gente tem. Lembra de Ezequias? Ezequias revelou tudo que ele tinha para o rei da Babilônia. Aí o profeta Isaías foi lá e falou: você mostrou tudo, daqui uns dias esse rei vai vir cá, vai pegar tudo que você mostrou para ele. Sabe, tem pessoas que não somente mostram o que tem, mas não valorizam o que tem. Eu vejo muito homem aí desvalorizando a mulher que tem. E aí vem o Ricardão e... Desculpa aí aqueles que chamam Ricardo. Mas vem o esperto ou o malandro. Você tem que aprender a valorizar o que você tem. Você tem que aprender a entender que a inveja é algo difícil de resistir. Então, tenha sabedoria, busque a sabedoria de Deus, não revele tudo que você tem, não desdenhe das coisas que você tem, porque tem coisas que você está desdenhando e tem gente que está querendo demais. E depois que você perde, aí que você vai talvez dar valor. Então, depois que o leite derrama, não adianta você chorar o leite derramado. Sujou a panela, sujou o fogão, sujou a chaminha, sujou a gradinha, teve prejuízo. Não adianta, tem que limpar, tem que organizar. Então, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Lembra de Isaac? Isaac prosperou na terra dos filisteus, e só bastou Isaac prosperar e veio um bando de filisteu invejoso e entulhava os poços de Isaac. Gente, o invejoso ele entulha. O invejoso ele quer não igual o que você tem, mas ele quer o que você tem. Ele não quer lutar para ser semelhante a você, ele quer ser você. Então, tenha discernimento. Tenha discernimento espiritual, meu irmão. Em nome de Jesus. Quinta lição. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ei, mamãe, que me ensinava tanto esse versículo. Eu falava: mãe, mas a senhora está sendo dura demais comigo. Ela falava: meu filho,
Leais são as feridas feitas pelo que ama. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. E aqui, meu irmão, é uma sabedoria de Deus. É muito melhor a gente ter um pai que fala a verdade para a gente, abre nossos olhos, e às vezes até fere a gente, fere o nosso ego, porque a gente está cego numa vã ilusão. A gente está andando numa vã amizade. Pessoas malfazejas, pessoas iníquas, pessoas que não querem o bem nem delas mesmas, quanto mais de nós. Então, há pessoas que beijam, mas o beijo é de engano. Então, quantas pessoas vai para o fundo do poço, porque dá ouvidos para os enganadores, e esquece de ouvir o seu pai, a sua mãe, esquece de ouvir o seu pastor, esquece de ouvir a pessoa que Deus colocou como sua autoridade. Valorize as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Valorize os seus pais, valorize os seus pastores, valorizem os seus professores, valorizem as pessoas mais velhas, os irmãos mais velhos, valorizem. E sobretudo se eles são servos de Deus, e sobretudo se eles são revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, você quer pessoas que falem o que você quer ouvir, mas Deus ele está muito mais preocupado em falar o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. E Deus vai colocar pessoas para você ouvir o que você precisa, e não o que você quer, porque muitas vezes o que você quer é simplesmente uma massagem no seu ego, massagenzinha, sabe, quer que você fique ali sendo afagado, enquanto isso Satanás está balançando o berço, e você está dormindo um sono da condenação espiritual. Sétima lição: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Quem está cheio, reclama de tudo. Quem está cheio, pisa o favo de mel. Você já aconteceu assim, de você sair, e de manhã você comer alguma coisa lá pelas 10 horas da manhã, 10, e aí chega na hora do almoço, 11 e pouco, meio-dia, você está com a barriga cheia, e aí você reclama da comida? Não é a comida que está ruim, ô meu amado. Não é a comida que está ruim, minha irmã. Não é a comida que está ruim, meu irmão. É você que está cheio. Quem está cheio, pisa o favo de mel. Mas você já ouviu falar que o melhor tempero é a fome? Quem está com fome, até o amargo é doce. Eu lembro que eu estava num propósito de jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. E eu estava assim já no finalzinho desse jejum, e a gente estava num trabalho de construção civil, um trabalho pesado, e eu estava jejuando. Irmãos, e o meu jejum era assim, eu só podia comer frutas e água, eu não comia nenhuma iguaria, carne, nada disso, só verduras e frutas. E aí a gente estava tirando um pé de jaca, irmãos, e caiu uma jaca. E quando eu era mais novo, eu achava jaca enjoativa. Lá em casa, jaca tinha passagem de graça. A gente não tinha um hábito de degustar a jaca. Irmãos, mas quando essa jaca caiu, mas que comida gostosa. Eu aprendi a gostar de jaca naquele dia. Sabe por quê? Porque para o faminto, até o amargo é doce. Às vezes, a gente está chorando com a barriga cheia. Às vezes a gente tem tanto, que a gente não sabe valorizar
quem Deus é e o que Deus tem feito por nós. Às vezes a gente está tão satisfeito, cheio, que a gente fica assim, tão saciado, que a gente começa a ver defeito nas coisas. Para o faminto, até... Realmente eu tive um problema aqui, não quer funcionar de jeito nenhum. E até desliguei aqui o aparelho. Vou religar de novo. E vou orar, meus irmãos. Vou orar, agradecendo a Deus por essa semana. E eu quero convidar você para amanhã, 9 horas, nós vamos ter nossa escola dominical. E à noite, 19h30, nós teremos o nosso culto de adoração. Então eu quero pedir para você entrar no YouTube. Entre no YouTube, digita Igreja Presbiteriana de Catanduva. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Aperta lá o sininho, entendeu? Porque nós estamos tentando fazer a transmissão pelo YouTube. E se a gente passar pelo YouTube, você pode colocar na televisão da sua casa. Aí fica bom, fica grandão assim, ó. Ao vivo, grandão. Se a gente conseguir, mas você entra no Facebook, mas de todo jeito vai lá no YouTube e já se inscreve, já aperta lá o sininho, para todas as nossas atividades você vai ter condição de ter acesso. Inclusive todos os nossos cultos, desde que eu comecei aqui, as transmissões ao vivo, nós já passamos lá para o YouTube. Você pode assistir com a sua família lá no YouTube, tá certo? Irmãos, nós vamos orar, louvando a Deus e agradecendo a Deus por mais essa transmissão. Infelizmente não vou conseguir passar umas músicas aqui que Deus tinha colocado no nosso coração, mas amanhã nós vamos adorar a Deus com muitos cânticos espirituais. Pai Santo, Pai amado, obrigado pela Tua Palavra, que é a luz que ilumina a nossa vida. A Tua Palavra diz, ó Deus, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas a Tua Palavra diz, ó Deus, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dará o seu fruto, e sua folhagem não murchará. A palavra do Senhor diz que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. Ó Deus, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua força, dá-nos a Tua proteção, dá-nos a convicção de que o Senhor está conosco, e que nós possamos, ó Deus, confiar o nosso futuro a Ti, que nós possamos, ó Deus, ter humildade, e se alguém tiver que nos elogiar, seja o outro, não a gente, e que a gente não fique atrás de elogios, mas que a gente procure elogiar e agradar a Ti, ó Deus, que o Senhor que merece toda a glória e toda a honra, que nós, ó Deus, saibamos que nós não devemos ser glorificados, quem deve ser glorificado é o Senhor Jesus. Ó Deus amado, nos ensine, ó Deus, a entender, ó Pai, a ira do insensato, nos ajude, ó Pai, a nos preparar, ó Deus, para a impetuosidade da inveja, do invejoso, nos ajude, ó Pai, a valorizar os nossos verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos que abrem nossos olhos, nos mostrando o que estamos fazendo de errado, que nós não venhamos irar com aquele que nos ensina o errado, que nós não venhamos nos irar com aquele que está nos mostrando o caminho que estamos trilhando, e se estivermos errados, nós não venhamos, ó Deus, a ficar nervosos com quem está abrindo os nossos olhos, ó Deus, porque leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Que nós saibamos identificar os bajuladores, ó Deus, aqueles que ficam bajulando, mas no fundo não tem amor para com a gente. Ó Deus amado, nos ensine, ó Pai, a ter fome e sede da Tua presença. Nos ensine, ó Pai, nos dê fome e sede da justiça, nos dê fome e sede da Tua palavra, nos dê fome e sede da Tua presença, porque ao faminto até o amargo é doce. Ó Deus, dê a nós uma noite de paz, dê a nós, ó Deus, uma noite de alegria,
que nós sejamos renovados e protegidos nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, benditos do Senhor, santos irmãos e santas irmãs, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre vós e sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande beijo aos familiares de sangue, aos meus pais, tios, primos e também aos nossos irmãos na fé. Um ósculo santo, um abraço carinhoso do pastor Benones. Estamos juntos. A você que vai orar agora, ore por nós. E nós louvamos a Deus, recebi muitas mensagens. As pessoas que participaram dessa noite, desse dia de oração, pediram bis. Então nós vamos apresentar aí um novo plano de oração para a nossa igreja e para os nossos amados irmãos. Fiquem na paz, fiquem na graça e fiquem no amor de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.